Tá gravando? Eles quebrou. A gente vai falando, vai ficando... Gente, não vai dar certo. Pode cortar. Olá, divos e divas, meus colegas psicólogos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Divas no Divã. Como vocês sabem, meu nome é Laiane e hoje nós vamos abordar o tema os mitos, os tabus e as verdades sobre a psicanálise. Prepare-se para deitar no divã e deixar o inconsciente falar. E para abordar esse tema que é tão importante, nós trouxemos algumas perguntas e também convidados especiais. E para iniciar, eu gostaria de agradecer a todos os convidados que cederam um pouquinho do seu tempo e também da sua beleza para colaborar com o nosso podcast Divas no Divã. Estamos aqui com o Ivan, aluno do terceiro semestre de psicologia, e a nossa pergunta para você é: o que é a psicanálise para você? Bom, hoje eu posso dizer que eu já tenho um pouquinho mais de bagagem para falar, então de forma um pouco mais técnica e bem chatinha, é uma abordagem. Mas de forma um pouco mais natural, a psicanálise hoje, para mim, é a forma lúdica da psicologia. É a forma mais fácil de atrair atenção, é a forma mais fácil de se popularizar, porém não seria a melhor abordagem. Porém, ela é muito bonita de se estudar. Então, digamos que ela é a forma mais religiosa da ciência. Perfeito, muito obrigada pela sua resposta. Estamos aqui com o Adão, estudante do 7º semestre de psicologia. Adão, as ideias de Freud são ultrapassadas e não consideradas na sociedade atual? Então, falar sobre as ideias de Freud é algo importante porque, na verdade, quando se trata da psicanálise, Freud ele é a raiz, né? Ele é o pai principal da psicanálise. Quando nós tratamos da psicologia em si, lógico que nós tivemos que... Houve outros teóricos anti-Freud, mas a ideia da psicanálise é com Freud e eu não diria que seja ultrapassada. Lógico que tem algumas experiências de Freud, alguns estudos, pesquisa dele, que hoje não se aplica mais, né? Muitos teóricos não se aplica porque, na verdade, mediante a psicanálise, houve uma ramificação, né? Que até desagou na própria psicologia, né? Nós temos hoje muitos teóricos novos e entendo que a psicologia é dinâmica, vai continuar sempre desenvolvendo coisas novas, mas tem muitos estudos de Freud que ainda é aplicável e tem que ser respeitado. E eu diria o seguinte, que Freud tem que ser respeitado sim, por causa do seu trabalho, né? E a partir dele, que começou o estudo a respeito do comportamento humano, do ser humano, desagou em diversas ramificações, que é útil, né, para nós. Inclusive, nós fazemos parte, que estamos estudando, preparando para a psicologia também, ok? Muito obrigada e temos a nossa resposta para vocês. Estamos aqui com a Silvana, que é professora, e a abordagem dela é TCC. Silvana, para Freud, tudo que a pessoa faz tem a ver com sexo? Não necessariamente, né? Na verdade, o Freud, quando ele traz a questão da sexualidade como um conceito muito importante, né, dentro dessa teoria que ele criou, consolidou, ele está falando mais sobre uma força que impulsiona o desenvolvimento humano e a psique. Então, assim, num sentido mais amplo, Freud traz que as pessoas às vezes fazem certa confusão, como se ele estivesse falando sobre a questão do sexo biológico. Não é necessariamente isso. O que ele traz na teoria dele é uma questão de uma busca, né, de realização de desejos e busca pelo prazer. E se a gente for analisar o ser humano, a gente busca isso, né? E traz lá desde as fases do desenvolvimento humano, Freud vem trazendo isso pra gente como uma área de conhecimento muito grande em relação ao desenvolvimento, realmente, do desenvolvimento humano, né? Então, assim, não o sexo biológico, sim essa sexualidade como uma força impulsionadora do desenvolvimento. Temos aí a nossa resposta. E a questão número 4, por que a importância de se ver caso a caso considerando a singularidade da pessoa na psicanálise? E o nosso próximo convidado irá responder. Olá, meu nome é João Serafini, eu sou psicólogo na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, e trabalho com a abordagem da psicanálise. Me foi feita a seguinte questão: por que a importância de se ver caso a caso considerando a singularidade da pessoa na psicanálise? Quando falamos em psicanálise, entendemos que o ser humano é único. E junto com essa unidade, com essa singularidade, ele traz diversas coisas no seu desenvolvimento. Ele traz a complexidade do seu inconsciente. O que seria isso, essa complexidade? Quando a gente fala com alguém e essa pessoa traz para nós algumas coisas em ato falho, que é uma das abordagens utilizadas, temos aí um pedacinho do inconsciente desse indivíduo. Mas esse pedacinho é só dele, né? Só ele tem esse pedacinho. E assim são diversas construções dentro do inconsciente. Temos como base histórias de vidas. Por exemplo, a história de vida de um paciente é só dele. É só ele que tem essa história. Então, quando vamos analisar paciente a paciente, por mais que às vezes o problema seja semelhante, por exemplo, os pacientes têm um alto grau de ansiedade. A ansiedade é causada pelo trabalho. Mas por quê? Por que ela é causada pelo trabalho? Mesmo ela sendo um problema comum, a causa dela é diferente. Então, por que a gente tem que analisar um a um? Nisso a gente volta nas histórias de vida e estrutura psíquica de cada paciente. Cada indivíduo tem a sua história singular.
Então não tem como fazer uma análise única para todos os pacientes que possuem ansiedade. Também trabalhamos muito com a dinâmica e transferência e contra-transferência, ou seja, cada paciente vai trazer para a sessão a sua análise, o seu jeito de ser, e vai trazer para o seu analista a sua verdade, o seu conhecimento, a sua confiança no analista. Então, isso também é único. É como a gente falar da subjetividade e da produção de sentidos, né? Então, com essa singularidade do indivíduo, com essa subjetividade, cada elemento, cada paciente traz a sua verdade. Então não tem como realmente avaliar 5, 6, 7 pacientes da mesma forma. Cada um é único. Espero ter contribuído. A psicanálise é fantástica, é apaixonante e convido vocês a explorar cada vez mais essa linha da psicologia. Estou aqui com a Raika, do 3º semestre de psicologia, e eu tenho uma perguntinha para você. Por que se formam tantas polêmicas, inverdades, controvérsias, mitos e existem tantos tabus acerca da psicanálise e dos psicanalistas? Bom, o pouco que eu vi até hoje em sala, eu creio que seja mais sobre uma questão de pouco estudo, porque a sociedade vê os psicanalistas como incisivos demais. Tem até um amigo meu que ele fala que pegou raiva de psicólogo por conta do jeito que ele estava fazendo a sessão. Aí eu falei assim, você lembra qual que era a abordagem que ele estava seguindo? O que ele era? Ele falou assim, psicanalista. Aí quando eu comecei a estudar sobre a psicologias em si, eu retomei essa pergunta pra ele. Por que você ficou com raiva de psicólogo? Ele falou assim, só eu falava, ele ficava quieto e aquilo me incomodava. Eu falei assim, você já tentou encontrar outra abordagem? Porque, querendo ou não, a psicanálise, ela é mais... O nome dela já se diz análise, não é tanto de conversa. Então, eu digo que é mais por questão de pesquisar mais o que a psicanálise quer dizer, o que um psicanalista quer trazer através de uma sessão. É isso. Muito obrigada pela sua participação. E agora, para finalizar, vamos escutar um pouquinho das explicações que as nossas psicólogas aqui do nosso podcast preparou pra gente acerca das perguntas que foram feitas para os nossos queridos convidados. O que é a psicanálise para você? A resposta dessa pergunta, na minha opinião, ela é muito individual. Eu acho que cada pessoa tem uma maneira de enxergar a psicanálise. Para mim, a psicanálise é além de uma abordagem. Eu diria que ela é a ferramenta de trabalho dos psicólogos. E digo mais, uma ferramenta até mesmo de autoconhecimento. Porque quando a gente inicia o curso, os professores sempre falam, não se usa de cobaia. E a gente tá sempre fazendo o quê? Se usando de cobaia. E não só a gente, como também o outro, o próximo. Não adianta você falar que você não faz isso, eu sei que você faz. Enfim, como eu falei, desde o início da faculdade, a gente já tem esse contato com a psicanálise. E durante a minha jornada acadêmica, eu vejo que as teorias psicanalíticas, elas são super válidas para entender os comportamentos e as experiências humanas. Atualmente, eu estou estagiando no campus infantil. E lá a gente tem a oportunidade de observar e também de aplicar algumas práticas, alguns conceitos das abordagens, mas principalmente da psicanálise. É fascinante observar na prática como as fases do desenvolvimento se manifestam nos comportamentos das crianças, nas falas, nas brincadeiras e nos desenhos. E Freud traz justamente isso em suas obras. A psicanálise tem me proporcionado uma escuta mais profunda, entendendo que essas expressões são tentativas de lidar com angústias internas. Então, para mim, a psicanálise é, na verdade, uma bússola de interpretação dessas vivências e também acolhimento. As ideias de Freud são consideradas ultrapassadas e não considera a sociedade atual? As ideias de Freud são consideradas ultrapassadas pelo motivo de que muitas de suas teorias foram revisadas e até rejeitadas por novos estudos científicos. E muita dessas teorias falta base científica e não podem ser testadas, o que limita sua validade. As ideias de Freud não consideram a sociedade atual porque foram desenvolvidas no final do século XIX, início do século XX, em um contexto europeu muito diferente do que vivemos hoje. Também tem a questão da visão centrada na Europa. Freud desenvolveu suas teorias dentro de um contexto cultural específico e não levou em conta as mudanças sociais, de gênero, raciais e culturais. Para Freud, tudo tem a ver com sexo? Não é correto dizer que Freud falava apenas sobre sexo, embora a sexualidade seja um tema central em suas teorias. Para ele, a sexualidade está relacionada à busca pelo prazer e pode se manifestar de várias formas diferentes, sem ser apenas pelo ato sexual. Em sua prática clínica, Freud observou que muitos conflitos psíquicos e neuroses estavam ligados a desejos reprimidos da ordem sexual, originalmente na infância. Isso o levou à sexualidade infantil e das fases do desenvolvimento psicossexual, que são a fase oral, anal, fálica, latência e genital. Assim, a teoria freudiana da sexualidade é muito mais ampla do que apenas sexo, mostrando que a sexualidade é uma das forças que moldam o comportamento e a personalidade. Por que então a importância de considerar a singularidade de caso para caso? Porque, segundo Freud, os sintomas psíquicos, eles são expressões dos desejos inconscientes recalcados. E eles só podem ser compreendidos dentro da história individual de cada sujeito. No livro História de uma Neurose Infantil, Freud destaca que os processos psíquicos, eles exigem uma trajetória individual de cada sujeito.
Sendo assim, então, a psicanálise ela não é baseada em diagnósticos genéricos, mas sim na escuta lógica e inconsciente única na escuta de cada pessoa. Por que a psicanálise causa tantas polêmicas, mitos e tabus? Bom, a psicanálise ela foi um impacto desde o início, no século XIX, quando Freud começou a falar sobre inconscientes, desejos reprimidos e a sexualidade. Ele quebrou os padrões científicos da época, que só levavam em consideração aquilo que tinha comprovação com dados. E por isso, muita gente começou a achar que a psicanálise era subjetiva demais ou pouco científica. Parte da polêmica também vem de assuntos delicados que ele abordou, como conflitos internos e conscientes, sexualidade infantil e a irracionalidade humana. Essas ideias não batem de frente apenas com a ciência, mas também com a moral, religião e os costumes da sociedade. Outro ponto é que a psicanálise ela exige que o paciente encare o próprio sofrimento e os conflitos inconscientes. Muita gente foge desse tipo de tratamento justamente porque ele não oferece um tratamento rápido e fácil. Sem falar que ela não é uma teoria única. Ela tem várias vertentes e autores, como Jung, Adler e Lacan. Estes seguiram caminhos diferentes de Freud, o que confunde quem é de fora e acaba achando a psicanálise um pouco difícil demais de entender. A mídia e o cinema também ajudou a deturpar os psicanalistas com estereótipos de o psicanalista só escuta, ou o psicanalista só vê desejo sexual em tudo. Daí surgem os mitos de a psicanálise é só pra gente rica, ou isso não resolve pra nada. E por fim, como a psicanálise é um processo longo, ela acaba chocando com o ritmo acelerado de hoje em dia de quero tudo pra ontem. Apesar de tudo isso, a psicanálise permanece viva há mais de um século por tocar em algo essencial, o sofrimento humano e a nossa relação com o inconsciente. E talvez seja justamente por isso que ela causa tanto desconforto e debate. Essas foram as explicações das nossas psicólogas. E assim se encerra mais um episódio do podcast Divas no Divã.